É bem possível que você já tenha ouvido exposições várias sobre esse tema, mas nessa tarde, acredito que é muito importante que nós atentemos para esse texto outra vez. Enquanto você abre a Bíblia, eu estava esses dias pensando sobre esse tema, lendo alguns textos sobre isso. E no meio da semana eu vi uma entrevista com um homem bem grandão, assim, fortalhão, parecia-me que ele era lutador de MMA. E perguntaram a esse homem, fala sério, fala a verdade, seja sincero, né? Quem é que manda na sua casa de fato? E ele disse, ele fez uma cara bem cínica para responder, como que se entregando, né? Ele falou, olha, o homem que disser que manda em casa, ou é mentiroso, ou mora só. E na verdade o que esse homem trouxe à tona é um assunto a respeito do qual há muita piada sobre isso, que é a mania que a mulher tem de querer mandar, não é? Parece que todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. Eu não estou aqui fazendo nenhuma revelação bombástica. E é tanto que há muita piada sobre isso. Provavelmente você conhece outras piadas sobre essa mania que as mulheres têm de mandar. E a gente acha isso engraçado porque, de fato, é um aspecto engraçado das nossas, relações humanas. Mas o fato de existir piada sobre isso, de a gente achar até engraçado, apenas demonstra o quanto nós estamos distanciados do Evangelho. O quanto a nossa sociedade e nós como indivíduos dentro dela precisamos outra vez voltar os nossos olhos para o Evangelho, a fim de redescobrirmos a partir dele os papéis bíblicos que o Senhor estabeleceu para o homem e para a mulher. É nesse sentido que eu peço que você abra a sua Bíblia e leia esse texto comigo. Efésios 5, 22 a 24 e depois também o versículo 33. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de estar aqui nesse dia, bendizendo o teu nome, louvando, ó Pai, a excelência do teu caráter santo e perfeito, te bendizendo, ó Pai, por aquilo que tu és e por aquilo que tu já tens feito, ó Pai, pelo teu povo. Mas, Pai, nós não trazemos aqui apenas louvor e ação de graças, ó Pai, trazemos também diante de ti as nossas ansiedades, Pai, trazemos diante de ti as nossas necessidades. E dentre todas elas, Pai, emerge a nossa mais profunda necessidade, que é de ouvir a Tua voz. Pai, precisamos muito nessa tarde que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga sobre as nossas vidas a palavra profética, que instrui, que exorta e que consola. E que nessa tarde, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós buscamos o conselho bíblico acerca do papel da mulher, e aqui eu abro um parêntese, nós vamos falar aqui sobre o papel da mulher no contexto do casamento. Não é tudo que a mulher pode ser, é óbvio que ela pode ser muito mais do que aquilo que ela é no contexto do casamento, mas a nossa série trata sobre isso. Então, quando nós vamos à Bíblia para tentar entender qual é o papel da mulher no contexto do casamento, a Bíblia não faz arrodeios. No texto que nós lemos, Paulo, a despeito de toda a polêmica que existe sobre esse assunto, nos mostra qual é esse papel de uma forma muito direta. Poderíamos dizer que ele foi curto e grosso, quando ele diz que o papel da mulher é, antes de tudo, sujeitar-se ao seu marido.
Mas você não faz ideia do quanto esse assunto, ou de quanto essa frase que nós encontramos na Bíblia, tem causado polêmica, tem causado confusão e tem causado controvérsia, não apenas entre aquelas pessoas que não temem ao Senhor, aquelas pessoas que não valorizam a palavra de Deus. Pense aí em ativistas femininas, marxistas e ateias. Mas o mais impressionante é que esse texto tem causado também muito reboliço no meio da igreja. Você não faz ideia de quantos homens, aparentemente bíblicos, teólogos comprometidos com as Escrituras, tentam distorcer esse texto para amenizar o peso desse mandamento. E muitos deles, infelizmente, chegam ao ponto de relativizar a inspiração das Escrituras e a sua autoridade sobre as nossas vidas, para forçar o texto a dizer aquilo que ele não diz. Mas o texto é tão óbvio para que nós possamos nos confundir quanto ao seu significado. E se muitas pessoas não obedecem a esse texto, não é porque não o entendem. Não é por falta de entendimento, é por falta de submissão mesmo à palavra. Vamos a esse texto e nós queremos entender nele o papel da mulher. A partir desse texto entendemos na semana passada o papel do homem. E agora, por esses versos que nós lemos, a primeira verdade que emerge desse texto é que o papel da mulher, de acordo com o conselho bíblico, é sujeitar-se ao seu marido, mas não apenas sujeitar-se ao marido, mas sujeitar-se ao marido como ao Senhor. É o que nós lemos: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Esse versículo reflete um pouco daquilo que Paulo tinha dito antes, no versículo 20, quando ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Não é uma sujeição que tem fim em si mesma, mas é uma sujeição que está baseada, antes de tudo, no temor a Cristo. A mulher deve sujeitar-se ao seu esposo, segundo Paulo, não por um condicionamento cultural, não pelos ditames de uma sociedade machista, mas a mulher deve sujeitar-se ao Senhor antes de tudo, porque ela deve sujeitar-se ao seu marido antes de tudo, porque ela está sujeita a Cristo. E é Cristo, é o Senhor que estabelece esse mandamento para ela. Portanto, sujeitar-se ao marido como ao Senhor significa: a mulher sujeita-se ao seu marido, não porque ela queira fazer isso, ou porque ela gosta disso, ou porque ela concorda com isso, mas antes de tudo porque ela reconhece que é o Senhor que lhe dá esse mandamento. É sujeitar-se como ao Senhor, porque sujeitando-se ao seu marido, ela demonstra a devoção que ela tem ao Senhor. É sujeitar-se ao marido como ao Senhor, porque o Senhor é glorificado quando as pessoas obedecem aquilo que Ele determina. E aqui a gente poderia pensar um pouco, qual seria então o significado da palavra sujeitar? Sujeitar significa simplesmente colocar-se sob a autoridade de alguém. Sujeitar pressupõe que alguém tem autoridade para liderar e que do outro lado há uma pessoa que tem o dever de se sujeitar a essa liderança. O escritor John Piper nos traz uma definição bem interessante acerca da submissão da mulher. Ele diz que a submissão feminina é o chamado divino à mulher para que ela honre e confirme a liderança do marido e o ajude a levá-la a bom termo, conforme os dons que Deus lhe deu. Portanto, a primeira questão que precisamos entender acerca do papel da mulher, desse papel de sujeitar-se ao seu marido, é que ele é uma consequência da submissão que ela deve ter primeiramente ao Senhor. E esse não é apenas a primeira verdade, mas ela é também o fundamento desse mandamento. Por que as mulheres devem sujeitar-se ao seu marido? Porque antes de tudo, elas devem sujeitar-se ao Senhor, que estabeleceu esse papel para elas. Deus, como Criador e como sustentador do universo, tem toda a autoridade para estabelecer as leis que regem a vida aqui nesse mundo que Ele fez. E Deus não criou o mundo e deixou que esse mundo corresse
as suas próprias leis ou a revelia da lei, né, divina. Ele criou esse mundo e ordenou esse mundo de forma que houvesse reflexo do caráter ordeiro de Deus. De forma que Deus não apenas criou o mundo, mas que Ele estabeleceu também esferas de comando para ordenar e para estruturar a vida aqui nessa terra. E dessa forma, para estruturar a vida em sociedade, Deus estabeleceu governantes. Para estruturar a ordem dentro da igreja, Deus estabeleceu presbíteros. Para estruturar a ordem dentro da família, Deus estabeleceu a autoridade dos pais sobre os filhos e também a autoridade do marido sobre a esposa. Portanto, meus irmãos, a anarquia e o desgoverno nunca fez parte do plano de Deus. Dentro do plano de Deus não há uma esfera sequer em que não haja ordem, em que não haja unidade de comando. E é a partir dessa ótica que Paulo nos ensina que a submissão da mulher não é um reflexo da sociedade machista na qual ele estava, da sociedade patriarcal, a partir da qual ele escreveu essa carta, mas a submissão da mulher é uma determinação do Senhor, e é em amor e reverência a Ele que a mulher deve acatar esse mandamento. Portanto, a mulher precisa entender que submeter-se ao marido é, antes de tudo, uma expressão da sua devoção ao Senhor. E aqui nós temos, irmãs, uma forma bem prática de vocês avaliarem a qualidade do temor do Senhor em suas vidas. Às vezes a gente pode achar que é muito crente, ou às vezes a gente pode achar que a gente é muito temente a Deus, quando a gente pensa sobre isso apenas de uma forma abstrata, no nível do sentimento, do tipo, eu sinto que eu amo o Senhor, eu sinto que eu temo a Deus. Mas aí, vez por outra, a Bíblia propõe esses testes práticos, a partir dos quais você pode aferir o nível do temor e o nível da devoção que você tem a Deus. E se você é casada, aqui está uma importante e interessante forma de você avaliar a si mesmo diante de Deus. Se você teme ao Senhor, se você vive uma vida submetida a Ele, consequentemente você vai também submeter-se à autoridade daquela pessoa que Deus constituiu como autoridade em sua vida. Entretanto, não é pelo fato de a mulher estar submissa ao marido, ser um reflexo da sua submissão ao Senhor, que ela vai submeter-se ao marido de uma forma absoluta e de uma forma incondicional. Há muitas diferenças acerca do que significa submeter-se a Cristo em relação ao que significa submeter-se ao marido. Não se trata de obediência cega, não se trata de uma servidão, não se trata de escravidão. E mais uma vez Piper nos ajuda, ele nos esclarece, depois de haver dado uma excelente definição do que é submissão, ele nos diz também o que não é submissão bíblica. E aqui eu leio para vocês. Submissão não significa concordar com tudo que o seu marido diz. Submissão não significa abandonar o seu cérebro, a sua vontade no altar do casamento. Submissão não significa deixar de fazer tudo o que for possível para mudar e influenciar o seu marido. Submissão não significa colocar a vontade do marido antes ou acima da vontade de Cristo. Submissão não significa que a esposa obtém sua força pessoal e espiritual principalmente do seu marido. E, finalmente, submissão não significa que a esposa deva viver ou agir movida pelo medo. Além disso, esclarecendo mais o que significa o conselho bíblico da submissão, há pelo menos dois aspectos que precisam ser aqui considerados. Em primeiro lugar, a autoridade do marido sobre a esposa não decorre do fato de ele ser homem, como se a sua masculinidade lhe trouxesse de forma automática e natural a autoridade em seu lar. A autoridade do marido decorre única e exclusivamente da vontade de Deus que o estabeleceu como líder do seu lar. Portanto, não se trata aqui de uma ideia de superioridade do homem. O homem manda na mulher porque ele é superior a ela. Não, isso biblicamente não existe. O homem foi constituído por Deus a autoridade sobre a mulher e a vontade do Senhor é o fundamento dessa escolha.
ou é o fundamento desse fato. Além disso, é muito importante a gente observar a partir desse texto que o mandamento para que a mulher seja submissa refere também única e exclusivamente ao seu marido. A mulher não deve ser submissa a qualquer homem, nem muito menos ser submissa a todos os homens, como a gente muitas vezes observa em diversas culturas opressoras por aí. Observem que há nuances que diferenciam bastante o padrão bíblico para a mulher daquele padrão de culturas opressoras a mulheres, com as quais os críticos do cristianismo querem nos igualar. Quando você olha bem direitinho, é bem diferente. E até aqui, meus irmãos, a gente pode observar que temos então uma advertência para os homens. Embora essa mensagem trate do papel da mulher, os homens não vão passar em branco. Esse texto nos traz uma advertência para os homens, que eu poderia sintetizar na seguinte frase: homens, amem as suas esposas e não queiram ou não imponham sobre elas a sua autoridade a ferro e fogo. Vocês observaram o mandamento bíblico? Ele diz que as mulheres é que devem se submeter aos seus maridos. Em lugar nenhum da Bíblia se diz que o homem deve sujeitar a sua mulher à sua autoridade. Isso não é uma prerrogativa nossa. A submissão da mulher deve partir dela. É ela que de forma voluntária e de forma consciente deve submeter-se à liderança do seu esposo. E os maridos crentes devem ter muito temor nesse sentido. E devem amar as suas esposas e devem ser pacientes com elas, porque muitas vezes isso é uma questão de maturidade. Não é algo que vai estar pronto assim que você casa. Às vezes a mulher precisa de um tempo para crescer nessa forma de obediência ao Senhor, e os homens precisam ter sensibilidade quanto a isso e não impor a sua autoridade sobre as mulheres de uma forma tirana. Em segundo lugar, quando nós vamos para esse texto e queremos, a parte dele, extrair o entendimento bíblico acerca do papel da mulher, nós precisamos entender que o papel da mulher é reconhecer a liderança do marido na família. É isso que está aí no seu boletim. Eu queria que você acrescentasse uma palavra. O papel da mulher, em segundo lugar, além de sujeitar-se ao marido como ao Senhor, é reconhecer e apoiar. Acrescente isso: reconhecer e apoiar a liderança do marido na família. Isso é o que nós vimos nos versículos 23 e 24, quando nos diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. O que o autor dessa carta faz, depois de dar o mandamento do papel da mulher, é nos dar uma analogia acerca dessa relação de autoridade e de submissão. E a analogia que ele faz é a analogia entre Cristo e a sua igreja. Ele ressalta que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. E assim como a igreja deve estar subordinada ao comando do seu cabeça, que é Cristo, também a mulher, como o corpo da família, deve estar sujeita ao comando do cabeça da família, que é o marido. E percebam que aqui há não uma relação de superioridade, mas especialmente no caso da família, há uma relação de complementariedade. A cabeça comanda o corpo, e o corpo, ele é liderado, ele é dirigido, ele tem os seus movimentos coordenados a partir da ação da cabeça. E ambos precisam um do outro. Portanto, depois de nós termos entendido o fundamento para o mandamento bíblico da submissão da mulher, esses versículos bíblicos nos trazem a finalidade, porque a autoridade do marido, ela não tem um fim em si mesma. Deus não estabeleceu o marido como autoridade do lar para que ele fosse servido pela sua mulher ao seu bel prazer. Da mesma forma, Deus não
exigiu que a mulher sujeite-se à autoridade do marido, a fim de que ela esteja sempre pronta para atender aos caprichos do marido. A autoridade do marido decorre da responsabilidade que Deus pôs sobre os ombros dele. Não é por ser homem, mas é porque ele tem a responsabilidade e a missão, e vale dizer, a difícil missão de liderar o seu lar, que Deus também conferiu a ele a autoridade sobre esse lar. Você não consegue liderar nada se você não tiver autoridade naquele âmbito. Junto com a responsabilidade vem a autoridade. Portanto, nesse sentido, o papel da mulher, o papel do homem é liderar, cuidar e proteger a sua casa. E por outro lado, ou ao mesmo tempo, o papel da mulher é apoiar, ajudar e sustentar o marido no desempenho da sua missão. Portanto, perceba que a diferença aqui entre homem e mulher também não está no sentido de valor. Não significa por isso que o homem seja mais importante do que a sua mulher. Não significa que diante de Deus ele valha mais do que ela. Não significa que ela seja mais digna do que ele. Não é uma questão de valor. Ambos são igualmente dignos, porque ambos refletem a imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Portanto, ambos são igualmente dignos. A diferença está nas funções que desempenham. Poderíamos dizer que, nesse sentido, homens e mulheres são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Eles têm diante de Deus a mesma dignidade e valor, mas eles foram feitos por Deus para desempenhar diferentes papéis na sociedade. Portanto, meus irmãos, o conceito bíblico de submissão não implica de forma alguma a superioridade do homem acima da mulher. Entenda de uma vez por todas, não se trata de valor pessoal, se trata de papéis. E em que consistiria então esse papel da mulher? Além dela estar sujeita ao marido, o que é que ela efetivamente faz? Se a gente for perguntar isso à nossa ideologia contemporânea, a gente vai receber uma resposta bem dissonante daquela que a gente encontra nas Escrituras. Para o pensamento atual, homens e mulheres não têm diferença alguma, seja na essência, seja no seu papel. Mas quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia, principalmente naquele texto em que diz sobre o nosso início, em que conta sobre a gênese da humanidade, nós vamos ver que no livro de Gênesis, capítulo 2, Deus faz uma observação muito interessante acerca do homem. Após haver feito o homem, o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Esse é o texto da Nova Versão Internacional. Achei bem interessante também o texto da Nova Versão Transformadora, que diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. E aqui os estudiosos bíblicos dizem que essa palavra, traduzida por corresponder ou completar, trazem a ideia de estar ombro a ombro. Mais uma vez nós vemos aqui que o homem não está à frente da mulher. A mulher foi feita para estar lado a lado, para estar ombro a ombro com o homem. Isso é o que significa lhe ser correspondente ou lhe completar. Portanto, o que nós vemos nesse texto é que antes mesmo que Deus criasse a mulher, Deus já havia estabelecido para ela o papel de ser uma ajudadora. Deus havia dado ao homem a missão de dominar sobre a criação e de liderar a sua casa. E agora Deus faz a mulher e confere a ela, com muita dignidade, a função de ajudar o seu marido no desempenho dessa liderança. E talvez essa função de ajudadora seja o elemento que traz mais dificuldade a esse tema. Porque se já não bastasse a mulher receber o mandamento da parte do Senhor de sujeitar-se ao seu marido, essa função de ajudadora acaba por causar um certo desconforto para muitas mulheres do nosso tempo. Como se a função de ajudar
de alguma forma desvalorizasse a mulher, de alguma forma rebaixasse a mulher. E as razões para isso são óbvias, porque numa cultura individualista como essa em que nós vivemos, ninguém quer ajudar ninguém. Ou pelo menos ninguém quer existir para ajudar o outro. Você pode até ajudar esporadicamente, mas não existir com essa finalidade. Nós vivemos numa sociedade individualista que todos querem ser protagonistas, ninguém quer ser coadjuvante. Então dizer que a mulher, além de estar sujeita ao seu marido, foi feita por Deus para o auxiliar, para o ajudar, acaba causando um desconforto muito grande em muitas mulheres que não entendem a palavra de Deus. Mas, irmãos, quando a gente olha a Bíblia no seu aspecto mais amplo, essa noção de que a função da ajuda rebaixa a mulher, não pode estar mais distante da verdade de Deus. Porque na Bíblia, o próprio Deus, ele é retratado muitas vezes como nosso ajudador e como aquele que vem em auxílio do seu povo. É por isso que o salmista diz: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém, o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é descrito como o nosso conselheiro, como o nosso consolador ou como o nosso auxiliador. Todas essas três palavras são traduções possíveis do termo paráclito, que é o termo que descreve o Espírito Santo. E é exatamente por isso que Paulo, por exemplo, escreve aos cristãos em Roma, dizendo que o Espírito nos ajuda, o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, pois quando não sabemos orar como convém, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o ajudador, o Espírito Santo é o auxiliador da igreja de Cristo, e isso não faz dele inferior a nós de forma alguma. Portanto, mulher, não se aborreça, não se envergonhe e não seja negligente quanto ao chamado divino para ajudar seu marido. Porque é justamente ajudando o seu marido que você vai refletir a imagem e semelhança do Senhor, tanto quanto ele os reflete quando lidera seu lar ou quando domina sobre a criação. Tanto o homem liderando o seu lar, quanto a mulher ajudando o homem nessa liderança, ambos estão refletindo aspectos do caráter de Deus. Apenas são aspectos diferentes, mas é assim que cada um, à sua maneira, reflete as excelências do caráter santo de Deus. É bem verdade que a nossa condição atual é completamente diferente da condição em que Deus criou o primeiro casal, quando Deus deu originalmente essas atribuições a eles. Porque antes de conhecer o pecado, o homem era completamente livre para amar a sua esposa, e da mesma forma a mulher era completamente livre para se submeter à liderança do seu marido de maneira voluntária e alegre. Mas depois que esse casal desobedeceu ao Senhor, eles decaíram da condição de perfeição em que foram criados, e agora contaminados e tomados por uma natureza pecaminosa, por uma inclinação pecaminosa, a mulher não tem mais em si mesma a capacidade de se submeter à liderança do seu marido com a mesma satisfação que ela tinha antes. E agora a mulher portadora de uma inclinação pecaminosa, em vez de se submeter à liderança do marido, o que ela tenta fazer, vez por outra, ou sempre, é disputar a liderança do lar com o seu marido. Ela deixa de ser uma correspondente para ser uma concorrente. E muito daquilo que nós vemos na desarmonia dos lares não é outra coisa senão a luta pelo poder dentro da família. Da parte da mulher, a mulher caída quer tomar a liderança da família. Da parte do homem, o homem caído abusa da autoridade que recebeu e deixa de exercer uma liderança sábia e amorosa para exercer uma liderança autoritária, tirana e opressiva.
E isso acaba inviabilizando cada vez mais a parceria que deveria haver entre homem e mulher. Mas nós damos graças a Deus porque a história da humanidade não se limita à criação e queda, mas existe também um momento glorioso da redenção. De forma que em Cristo, por meio da sua morte e da sua ressurreição, a redenção não apenas para as nossas almas, mas a redenção também para os nossos relacionamentos, inclusive o nosso casamento. Em Cristo nós podemos ter paz, não somente com Deus, mas nós podemos ter paz uns com os outros, e inclusive ter paz com o nosso cônjuge. Em Cristo, Deus está revertendo os efeitos danosos da queda, e você tendo sido regenerada, tendo nascido de novo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e agora você pode desfrutar de um casamento transformado. Em Cristo, você está sendo reabilitada pelo Espírito Santo a desempenhar o seu papel de ajudadora em fidelidade ao Senhor. Você precisa perceber, mulher, que em Cristo até as mais rotineiras e cansativas atividades domésticas podem ser ressignificadas. Perceber que em Cristo há renovo para diariamente enfrentar a batalha da educação dos filhos e da manutenção do lar. Você pode perceber que em Cristo há poder e liberdade para você viver plenamente o chamado de Deus para você. E isso é o que significa, de fato, ser uma mulher empoderada. Ser uma mulher empoderada do ponto de vista bíblico é ser cheia do poder de Deus para cumprir o chamado que Deus lhe deu. E cumprir de forma fiel, cumprir com alegria, cumprir com satisfação. Portanto, por mais desafiador que esse mandamento seja, submeta a sua vida primeiramente à liderança do Espírito Santo. Permita que Ele transforme o seu ego caído. Exponha-se à influência santificadora do Espírito de Deus e Ele capacitará você a submeter-se à liderança do seu marido e a apoiar a sua liderança também. E isso será para a glória de Deus e será também para a harmonia do seu lar. O que mais esse texto nos ensina acerca do papel da mulher no contexto do casamento, né? Em terceiro lugar, esse texto nos ensina, versículo 33, que o papel da mulher é tratar o marido com todo o respeito. É o que lemos quando diz: portanto, cada um de vocês ame também a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O último aspecto do papel da mulher, segundo esse texto, para o qual eu chamo a sua atenção, é o dever de tratar o marido com todo o respeito. De respeitar o marido de todas as formas possíveis. Porque não faria sentido algum se a mulher apenas se submetesse à liderança do seu marido de uma forma externa, ou apenas nas aparências, ou por um condicionamento que lhe foi imposto. É justamente o respeito que demonstra a autenticidade da submissão da mulher. É o respeito que demonstra que ela está fazendo isso não por obrigação simplesmente, mas que ela está fazendo isso em obediência ao Senhor, que ela está fazendo isso em reverência ao Senhor. E assim, com esse versículo, Paulo resume a dinâmica de papéis que deve haver entre homem e mulher, dizendo que o homem deve amar a sua mulher, ao passo que a mulher deve tratar o seu marido com todo o respeito. E de fato, meus irmãos, creio que no contexto do casamento nada deve ser mais doloroso e nada deve ser mais frustrante para um homem, nem pode haver maior obstáculo à sua liderança do que o convívio com uma mulher desrespeitosa. A gente, quando pensa sobre esse assunto, às vezes lamenta sobre o quão deve ser difícil para uma mulher submeter-se à liderança do marido, o que de fato é mesmo. Mas o que a gente nem sempre percebe é o quanto é difícil também para o homem liderar uma mulher, ou liderar a sua mulher. Porque, afinal de contas, liderar gente é muito difícil em qualquer aspecto, em qualquer nível. E liderar uma mulher desrespeitosa é uma missão quase que impossível. E é por isso que a Bíblia destaca que ela deve não apenas submeter-se a ele, ela deve não apenas apoiá-lo, mas ela deve fazer tudo isso com respeito. Como já dissemos antes, a submissão da mulher não significa que ela precise concordar em tudo com ele. É claro que
às vezes ela vai discordar. E ela deve expressar isso. Ela não precisa guardar isso somente para si, para ser submissa. Ela não precisa entrar muda e sair, calada. Ela pode se expressar e dizer quando ela não concordou. Muitas vezes a mulher vai se sentir também desapontada com uma decisão que seu marido toma. E ela deve expressar isso. Mas segundo esse mandamento, tudo isso deve ser feito de uma forma respeitosa. De uma forma que não fira a honra do seu marido. Portanto, meus irmãos, quer seja no âmbito pessoal, quando o casal está só, quer seja na esfera familiar, diante dos filhos, ou mesmo numa esfera pública, diante de amigos e conhecidos, a mulher bíblica, a mulher verdadeiramente cristã, a mulher temente ao Senhor, deve se policiar para não tratar o seu marido com palavras ofensivas, e muito menos ela deve se policiar para não expor as falhas do marido diante dos outros, de forma a desmoralizá-lo, de forma a humilhá-lo publicamente, nem também a sós com ele. Segundo Provérbios 12, versículo 4, isso foi algo que nós estudamos recentemente nas nossas aulas de quinta-feira. Provérbios é um livro interessante. Ele trata sobre pequenas decisões da vida que precisam ser tomadas à luz do temor do Senhor. Então, Provérbios fala sobre como o temor do Senhor deve impactar pequenas atitudes do cotidiano. E uma dessas, a que ele frequentemente se refere, é a questão da mulher. E ele fala diversas vezes sobre a mulher rixosa, sobre a mulher briguenta. Provérbios capítulo 12, versículo 4 nos diz que basicamente existem dois tipos de mulher. Há mulheres que são como uma coroa na cabeça do seu esposo, e também nos diz esse texto, há mulheres que são como câncer em seus ossos. Olha o que diz o texto: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Se você já viveu um pouquinho, você talvez já tenha percebido as duas situações na vida real. Há homens que despontam e que alcançam o seu potencial máximo, porque eles têm mulheres que funcionam como uma coroa sobre as suas cabeças. Esses homens se tornam cada vez mais motivados, se tornam cada vez mais confiantes, produtivos, se tornam cristãos autênticos, profissionais excelentes, maridos exemplares, e grande parte disso deve-se ao fato da ajuda que eles recebem da sua esposa. É como se diz popularmente que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Um escritor disse que para a gente ser mais bíblico precisaríamos dizer que ao lado de um grande homem, ombro a ombro, com um grande homem, existe sempre uma grande mulher. Mas eu acredito que você também já pode ter observado a situação oposta. Acontece o contrário também. Às vezes nós observamos homens que estão emocionalmente arruinados, homens que estão cada vez mais desmotivados e mais inseguros. E quando você observa bem, o motivo fica claro. É porque eles têm uma mulher que são como câncer nos ossos. Qual a diferença então entre uma mulher que é coroa na cabeça de um homem para uma mulher que é câncer em seus ossos? A diferença, meus irmãos, está no respeito. É o respeito que a mulher demonstra pelo seu marido através de suas palavras e das suas atitudes que faz toda a diferença na vida dele. Ainda observando esse livro, Provérbios, a forma mais habitual e a forma recorrente deste livro retratar uma mulher câncer nos ossos é, como eu disse, a mulher briguenta. Em bom paraibanês diríamos que é a mulher que gosta de moer, não é? É a mulher que está o tempo todo levantando a sua voz contra o seu marido. É a mulher que está o tempo todo olhando para ele com um olhar altivo. É a mulher que está o tempo todo desafiando a sua autoridade, ridicularizando a sua liderança, fazendo guerra de palavras e usando a sua língua como uma arma mortal contra ele.
Sobre esse tipo de mulher, Provérbios diz: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. É como apanhar óleo com as mãos. Então perceba que a partir desse texto, se tão somente a convivência com essa mulher é algo assim tão desagradável, é algo assim tão destrutivo, imagine você o quanto é doloroso, o quanto é frustrante para um homem tentar liderar uma mulher como essa. Ou para um homem tentar liderar uma família inteira, tendo ao seu lado uma mulher como essa. Mas graças a Deus que o livro de Provérbios não retrata apenas esse tipo de mulher, câncer nos ossos. Ele retrata também aquele tipo de mulher que funciona como uma coroa na cabeça do seu marido. No capítulo 31 de Provérbios, nós temos uma das mais belas descrições acerca daquilo que deve caracterizar uma mulher que vive segundo a vontade de Deus. Uma mulher que vive de acordo com o chamado que o Senhor fez para ela. Provérbios 31 nos diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao trabalho e seus braços são fortes e vigorosos. Perceba como essa mulher é completamente diferente do estereótipo que se pinta do que seria uma mulher sujeita ao seu marido. Imagina-se que seria uma mulher totalmente confinada ao lar e tolhida em todo o seu potencial humano. E o que esse texto nos mostra é que essa mulher que teme ao Senhor, essa mulher que é uma coroa na cabeça do seu marido, ela consegue se desenvolver plenamente, dentro e fora de casa. Diz mais o texto: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Reveste-se de força e dignidade, não de humilhação, não de vergonha, mas reveste de força e dignidade, e sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Eu quero encorajar você, irmã, que busque ser esse padrão de mulher. A mulher que é submissa primeiramente ao Senhor, uma mulher que é capaz e forte o suficiente para se sujeitar ao seu marido, uma mulher que é capaz de apoiar o seu marido na difícil tarefa de liderar seu lar, e uma mulher que é honrosa a ponto de tratar o seu marido com honra e com respeito. E por fim eu quero deixar aqui algumas sugestões práticas sobre esse texto. Primeiramente, quanto aos homens, eu desafio você, assim como eu desafio a mim mesmo, para que nós possamos empreender todo o esforço necessário, a fim de que a liderança que nós exercemos sobre a nossa casa não se torne um problema para a nossa esposa. Há homens cuja liderança torna-se um problema em casa pela falta. Sabemos que há muitas mulheres que sofrem por causa da omissão e da passividade do marido. Mas há também o outro extremo. Há muito sofrimento em muitos lares quando o homem exerce a sua autoridade de uma forma exagerada, de uma forma desproporcional, e acaba exercendo uma autoridade tirana. Acaba deixando de ser autoridade para ser autoritário. Portanto, é necessário que nós possamos avaliar a cada dia a qualidade da liderança que nós temos exercido no nosso lar, para que ela não seja um fardo pesado demais para a nossa esposa. Com certeza o meu papel já é um desafio para mim. O papel dela também representa um desafio para ela.
mas eu posso facilitar ou eu posso dificultar tanto a minha missão quanto a missão dela. E é necessário que os homens tementes a Deus façam de tudo para facilitar a mulher no desempenho da sua missão. Além disso, para que um homem seja mais facilmente respeitado, é necessário que ele assuma uma postura de vida respeitosa. Para que você seja mais facilmente respeitado, é necessário que você busque um padrão de vida respeitável, que você seja íntegro na sua conduta, que você trabalhe duro para manter o seu lar e que você se empenhe juntamente com a sua mulher na educação dos filhos. Um homem respeitável assim terá muito mais chances de conquistar o respeito da sua mulher. Nessa noite eu também trago uma palavra para as nossas irmãs, as mulheres, as esposas. Eu quero encorajar vocês diante desse grande desafio de ser uma mulher segundo a vontade de Deus, submissa ao marido, ajudadora dele, a despeito de toda a cultura que nos ensina o contrário, a despeito de toda uma propaganda feminista que diz que isso não é ser mulher de verdade. Que você se encoraje diante do mandamento da palavra de Deus, que você se encoraje diante da proposta que Deus tem para você, do chamado que Deus lhe fez. Eu sei, irmãs, que falar é fácil, difícil é a gente viver, não é? Num momento como esse é muito fácil dizer aqui palavras bonitas. Eu sei que o desafio verdadeiro está quando vocês chegam em casa e vocês se defrontam com as situações da vida real. Quanta lágrima, quanta luta, quanta dor não existe na vida de tantas mulheres que lutam com maridos difíceis. Imagine a dor e a luta de uma mulher para viver em submissão a um marido que não teme ao Senhor. Imagine vocês a dor de uma mulher, o desafio de uma mulher de se submeter ao seu marido quando ela é mais espiritual do que ele, quando ela é mais inteligente do que ele, ou mesmo quando ela recebe mais dinheiro do que ele. Tudo isso vai impondo uma dificuldade maior a essa submissão. Mas, irmão, o que eu quero que você compreenda nessa tarde é que a sua maior luta não é o seu esposo. O seu maior desafio não é o seu marido. O seu maior desafio é espiritual. O seu maior desafio é, antes de tudo, submeter todos os aspectos da sua vida ao Senhor. E como um reflexo da sua submissão, do seu amor e da sua devoção a Ele, naturalmente submeter-se à liderança do seu marido em casa. Portanto, o meu desafio para você nessa tarde é que você cultive, nessa noite, é que você cultive uma vida espiritual, que você ore por você, ore pelo seu esposo, que você leia a Bíblia e procure na Bíblia a sabedoria divina para as situações concretas da vida, que, se possível, você também leia livros, cristãos, livros inspirativos que lhe ensine a ser uma mulher segundo a vontade de Deus. Mas, sobretudo, o meu desafio para você nessa tarde é que você abra a sua vida à influência santificadora do Espírito Santo. Que você abra a sua vida para a obra santificadora do Espírito de Deus. E Ele vai reabilitar você a ser aquilo para o que Deus te chamou a ser. Por fim, eu trago aqui uma palavra de advertência também às nossas irmãs solteiras. As mulheres de Deus que ainda não são casadas e que, portanto, ainda não estão submetidas à liderança de um marido. Queridas, vocês precisam escolher bem aquela pessoa a quem vocês terão que, uma vez casada, submeter-se à liderança deles. Procurem perceber onde é que vocês têm procurado namorados. Procurem namorados respeitáveis. Procurem homens de respeito, para que, uma vez casadas, o desafio de respeitá-los, de submeter-se à liderança deles, não seja para vocês um fardo insuportável.
Perceba onde é que vocês procuram namorados, porque os homens respeitáveis não estão em todo canto. Procurem onde estão os homens respeitáveis. Para que vocês não tenham que amargar uma decisão difícil, uma decisão precipitada, uma decisão equivocada. Portanto, meus irmãos, que nessa noite, à luz de tudo que nós aprendemos, que Deus nos abençoe, homens e mulheres, para que nós possamos desempenhar cada um nosso papel, a nossa missão, nosso chamado, que nós possamos ser fiéis diante do Senhor todos os dias e que nós possamos viver em obediência ao Senhor e em reverência diante dEle em nossos casamentos imperfeitos e transitórios, até o dia em que esses casamentos imperfeitos e transitórios que são, deem lugar à união eterna e perfeita de Cristo com a sua igreja, onde nós poderemos viver na presença dEle eternamente, desfrutando da sua graça com todo o contentamento que nós sempre almejamos. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus, amém. Vamos orar? Ó Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra santa, nós te agradecemos pela sabedoria que ela contém. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor verdadeiramente fala conosco, ó Pai. E a tua voz, ó Pai, muitas vezes confronta as nossas expectativas. Mas não apenas confronta, a tua voz também transforma a nossa vida. E é isso que nós te pedimos nessa noite, que o Senhor nos dê a graça de sermos transformados por ela. Pai, nessa noite especialmente eu intercedo pelas tuas servas, ó Deus, pelas tuas filhas, pelas mulheres que têm diante de si a grande responsabilidade, o grande desafio de viver em submissão ao marido que o Senhor instituiu como autoridade sobre as suas vidas. Que o Senhor dê a essas mulheres toda a graça, toda a unção, todo o poder espiritual, ó Deus, para que elas possam cumprir fielmente o papel que o Senhor designou para elas. Que elas sejam mulheres verdadeiramente vitoriosas, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino. Mulheres que possam ser vitoriosas na obediência ao Senhor, a despeito das circunstâncias. Que o Senhor também possa ajudar aquelas que têm dificuldades, ó Pai, em sua casa. Que o Senhor possa contemplar a dor, que o Senhor possa contemplar a lágrima e que o Senhor diariamente possa renovar sobre a vida delas a motivação genuína para permanecerem firmes em obediência ao Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo, homens e mulheres, que nós possamos ser, ó Pai, famílias para a tua glória. Que através das nossas vidas, através do nosso exemplo, o teu nome seja cada vez mais e mais glorificado. É o que nós te pedimos no nome bendito de Jesus. Amém. És o meu
Para concluir esse culto, eu queria contar uma história de um pastor que foi visitar o campo, e para ver se as coisas estavam tudo bem, ver como é que andava a liderança dele. E ele chegou para a esposa daquele pastor que ele estava visitando no campo e perguntou para ela: você é submissa a seu marido? E aquela mulher parou por alguns segundos, pensou: se eu sou submissa a ele, eu não sei. Eu sei que ele me ama. Agora, se você quiser perguntar se eu sou submissa a ele, pergunte a ele. E essa resposta surpreendeu aquele pastor, porque quando nós queremos saber se nós somos submissos ou amamos ao outro, você pergunta àquela outra pessoa que tem mais autoridade de responder com mais fidelidade, com mais firmeza. Então, quer saber se sua esposa é submissa? Pergunte ao seu marido. Quer saber se você ama? No caso assim, se as pessoas querem saber se você ama a sua esposa, pergunte à sua esposa. E isso foi uma resposta que aquele pastor ficou satisfeito, porque ela poderia dizer que era submissa. Mas meu marido sabe, eu sei que ele me ama. Vamos receber a bênção apostólica? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprides a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Bom, em paz, em nome de Jesus.